Boa noite a todos. É com grande alegria que abrimos mais essa sessão do programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, hoje integralmente dedicado à obra rosiana, especialmente à Sagarana, que completa 70 anos em 2016. Para isso, organizamos uma sessão especial que reúne música e análise e reflexão literária. Na primeira parte do nosso programa, teremos a alegria e a honra de ouvir o compositor Celso Adolfo interpretar algumas das canções que compôs, inspirado por Guimarães Rosa, especialmente sobre Sagarana. Na segunda parte do programa, ouviremos o professor doutor Alexandre Veloso de Abreu, do programa de pós-graduação em Letras da PUC Minas, que vai abordar o tema nos 70 anos de Sagarana. Eu agradeço muito a presença de todos, registro com muita alegria nesta casa a presença da professora Regina Almeida, historiadora, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, do acadêmico Olavo Celso Romano, ex-presidente desta casa, e um dos grandes apaixonados pelo universo de Guimarães Rosa. Foi na casa de Olavo Romano que tive a alegria de conhecer Manuelzão, de quem Olavo tratou com muito carinho nos últimos anos da vida daquele inesquecível personagem. Registro ainda, para honra nossa, a presença nesta sessão do prefeito do município de Itaguara, Alisson Diego, que, entre outras realizações, foi o responsável por fundar o Museu Sagarana naquela cidade. Então, prefeito, parabéns pela sensibilidade e muito obrigado pela sua presença aqui. Não é? Que bom que Itaguara conta com um museu dedicado a Guimarães Rosa. Muito bem. Eu queria, então, sem mais delongas, convidar o nosso querido Celso Adolfo a tomar assento neste palco. Celso Adolfo, seja bem-vindo. Mineiro de São Domingos do Prata, veio para Belo Horizonte aos 16 anos, decidido a dedicar a sua vida à música. Hoje tem mais de 300 composições, 8 discos lançados e o 9º a caminho, dedicado integralmente a Sagarana, com o título provisório de Remanso do Rio Largo. Com vocês, Celso Adolfo. Boa noite, gente. Brevemente, eu queria dizer por que estou aqui e por que entrei nessa onda de compor esse trabalho. No dia 13 de abril de 2012, o Diego, que é o prefeito de Itaguara, prefeito em geral a gente acha que usa terno marrom e tem mais de 60 anos, mas ele é novo, ele tem 31 anos, olha que figura bacana, que coisa, né? Tem gente de 31 anos ainda, viu Olavo? Isso existe. Era conquista, está vendo? Muito bem, quando o Diego me convidou para ir a Itaguara, na inauguração do MUSA, o Museu Sagarana, eu tinha uma canção que chama Coração Brasileiro e tudo, que eu tinha certeza que ela tinha a ver com aquele universo todo do Guimarães Rosa, porque eu tinha composto essa Coração Brasileiro depois de ter lido O Grande Sertão Veredas. Então tem uns lampejos ali, umas loucuras assim, um pouco daquele vastíssimo mundo do Grande Sertão Veredas. Bom, mas eu pensei, eu tenho que ir para Itaguara, mas eu quero fazer uma surpresa. E aí, conversei algumas coisas com o Diego e peguei um dos contos, Duelo, que eu conversei com ele sobre isso, o ambiente todo ali, e falei assim, não, vou recontar o conto, porque não tem jeito de fazer uma música em cima desse negócio aqui, mas vou recontar, vou arriscar uma loucura aqui. E recontei. E cheguei lá, e uma festa estava linda, a praça pública, muita gente na rua, estava lotado o negócio. E eu, num certo momento, fui chamado para tocar, e pensei assim, agora que são elas, porque eu me lembro muito bem que o Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol,
lá do Real Madrid, ele fazia pouco tempo que ele tinha lançado para a humanidade o Michel Teló, com Ai Se Eu Te Pego, Ai Ai Se Eu Te Pego. Eu lembro disso perfeitamente. Eu falei assim, agora chego eu aqui, na frente dessa multidão, para cantar duelo de Sagarana em tempos de Michel Teló. Vai ser ruim para mim. Mas aí vem a velha malandragem. Eu pedi o pessoal da produção, da Nó de Rosa, para distribuir as letras, a letra, um tanto de gente, um tantão que fosse lá. E assim nós fizemos, assim você prende a atenção da turma. Quando eu cheguei no microfone, falei umas coisinhas, e falei, agora eu vou cantar. E a música estava inédita completamente, eu não estava sabendo quase nada dela, mas deu certo. E aí a plateia ficou quietinha, ouviu, curtiu, e o negócio deu certo. Bom, a partir dali, depois a gente foi para a inauguração lá do museu e tudo, foi que nas conversas essa ideia de fazer mais músicas sobre Sagarana progrediu, conversando com a Vilma e tal, com o próprio Diego e com mais quem fosse que estivesse por ali. E já na volta para Belo Horizonte, eu já fui logo, peguei qualquer coisa do livro e fui de cara para o Corpo Fechado. Assim como fiz com o duelo, vou fazer com o Corpo Fechado. E deu certo, e fiz, e recontei. É a primeira que eu vou cantar. E com a seguinte observação, em todos os contos que eu recontei, eu sempre cito alguma coisa do livro mesmo, uma frase, um período curto que fosse. Então, eu vou falar para vocês aqui o que eu citei do livro, que é pouca coisa, mas é importante, porque é muito bonito a loucura aqui do Guimarães Rosa. Então, no Corpo Fechado, num certo momento, está escrito lá assim que Tagino comeu carne, bebeu cachaça na sexta-feira da paixão para experimentar a paciência de Deus. E aí eu faço uma inteira e depois, num certo momento, alguém vira e fala, no diálogo lá, alguém fala, deixa ele, para cavalo ruim, Deus bambeia a rédea. Ok. Num certo momento também lá, a terceira coisa que eu citei aqui, tem um momento maluco lá do Manel Fulô, que estava chapado em cima do burro lá e tudo, bebum, e ele chega no bar assim para conversar com alguém e troca as palavras, troca os nomes, inventa o bêbado, né? Então ele chama o Tião, ele chama de tons, o Milton ele chama de militões, Canindé ele chama de canindés e Maquiné chama de maquinés. Então, tons, militões, canindés, maquinés, achei isso bonito, muito sonoro. Aí eu falei assim, e agora, como é que eu vou para frente? Aí eu fiz assim, tons, militões, canindés, maquinés, degrau e degrais, chapéu e chapéis. Essa foi a minha saída. E aí fui. Então, eu vou aqui, Corpo Fechado, que eu chamei de Faquinha Quissé, e depois eu vou para frente. Ali na lajinha era um tal de Tagino, sujeito suíno, porco e mandão, sujeitinho porcaria, de valentão, filhote do não, sei não do que não tinha ali, era mesmo, nenhuma função.
Cobra cega enxergando de um olho caolho, tinha veneno guardado de molho, fazia poeira bufando pro chão, cuspindo ruindade pra trás do balcão, moendo e mexendo a ruindade com a mão. Tinha jeito nenhum de gostar dele não. Tagino comeu carne, bebeu cachaça na sexta-feira da paixão pra experimentar paciência de Deus, sujeito medonho que não tinha sonho, que não tinha medo, medida nem média. Deixa ele, pra cavalo ruim Deus bambeia a rédea. Mané fulô vai casar com das dor, quem quer a primeira noite com a noiva é o tal Tagino, sujeito suíno, filhote do não, sei não do que não, porco valente, sujo e mandão, mas mané de concorda da preposição, desse sem educação. Tons, militões, canindés, maquinéis, degrau e degrais, chapéu e chapéus, ó que eu fui batizado e foi com água quente das dor, esse amor me doeu de repente, é seu Tagino e sedente por dente, nós vamos topar e é na rua da frente, eu vou enrolar e desenrolar, enrolar e desenrolar novamente a sua serpente. E Mané fulô teve um medo danado, fez um trato com E Mané fulô teve um medo danado, fez um trato com Toniquim rezador. Cê reza, reza do corpo fechado, e aí eu te dou minha beija-fulô, que é minha mulinha, que eu amo de amor. E o trato deu certo e Tagino atirou, e balas uniu e chicoteou. Nenhum tiro acertou e nem arranhou Manuel fulô. E o trem foi esquentando e Tagino foi vindo, aumentando sombra, o sujeito sem fé. Quando viu, já não tava em pé, não teve onde, Antonte ou Inteia, a raiva da lâmina de Mané fez um risco e riscou, e Tagino tombou no risco da faquinha à toa. Faquinha miúda, mas de ocasião. Faquinha mansinha, faquinha de mão, faquinha mansinha de ajunta rapé. Uma faquinha que serve.
Aí eu peguei quadrinhas ao longo do livro e fui juntando as quadrinhas para fazer canções. E eu juntei aleatoriamente, mais ou menos aleatoriamente, mas é porque de vez em quando dá para pular de uma para outra e parecia que o assunto continuava. Mas quadrinhos do Burrinho Pedrez. Bom, eu vou cantar duas aqui. Essas duas aqui, eu vou começar com quadrinhos de Aurivejo Augusto Matraga e depois eu vou emendar com quadrinhos do Burrinho Pedrez. E nessa aqui do Augusto Matraga tem uma coisa que eu sempre falo que é importante, que é o seguinte: em 1966, o cineasta Roberto Santos fez o filme Aurivejo Augusto Matraga, que foi apresentado em Brasília, no Festival de Cinema de Brasília. E o compositor convidado para a trilha daquele filme foi o Geraldo Vandré. E eu tenho um LP de Geraldo Vandré chamado Cantiga Brava. E ele tirou esse nome para o disco e para o que ele compôs para o filme, de uma frase que está lá. É uma frase, não é uma estrofe. Eu que pus a barra e descobri que dava para transformar numa estrofe. E a frase é assim: urubu está te vendo, tintatu está te vendo, puxando o Cantiga Brava de tempo de revolução. Quando eu li assim, eu falei assim, só põe uma barra aqui, a quadrinha está pronta. Guimarães facilitou demais aqui o negócio. E assim eu fiz. E aí as outras duas estrofes que o Vandré usou: a roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. E a outra: o terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. Eu falei assim, bom, o Vandré fez uma melodia, eu também vou fazer uma. Eu entrei numa, peguei o negócio do Urubu Tá Te Vendo, chamei a música de Tintatu e fiz. Juntei essa primeira estrofe aqui do Urubu, peguei as outras duas e no final fiz uma amarração só para finalizar a música. Então ficou assim, ó, quer ver? Urubu tá te vendo, Tintatu tá te vendo, puxando Cantiga Brava, tempo de revolução. A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. O terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. O terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. Ah, João Peneném, ai, seu Joãozinho, bem, dor nas cadeiras que eu tenho, ninguém nesse mundo tem. E ao meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei pra onde ia, pra rodar no mutirão. Chove chuva, choverá, Santa Clara clarear, Santo Antônio manda o sol pra enxugar o meu lençol. Rio Preto era um nego que não tinha sujeição, no gritar da liberdade o nego deu pra valentão.
Todo passarinho do mato tem seu pio diferente, cantiga de amor doído, dói muito fundo na gente. E ao meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei pra onde ia, pra rodar no mutirão. Chove chuva, choverá, Santa Clara clarear, Santo Antônio manda o sol pra enxugar o meu lençol. Rio Preto era um nego que não tinha sujeição. No gritar da liberdade o nego deu pra valentão. Todo passarinho do mato tem seu pio diferente, cantiga de amor doído, dói muito fundo na gente. Areru, e urara, erero, ya, e arareru, e urara, erero, ya, e arareru, ererura, areruru, Agora, eu vou fechar, emendando duas também. Uma eu chamei de Mariquinha, são quadrinhas do Minha Gente e da Hora e Veja Augusto Matraga, misturei. E vou fechar com Ralando Coco, que são quadrinhos de A Volta do Marido Pródigo, do Minha Gente e do Corpo Fechado. Olha só. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Nega danada, senhor é Maria, ela dá no coice, ela dá na guia, lavando roupa na ventania. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Nega danada, senhor é Maria, ela dá no coice, ela dá na guia. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Eu vou ralando o coco até aqui. Eu vou ralando o coco, morena, coco de ouricuri. Tira a barca da barreira, deixa a Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João do quintiliano, prosa com que não tem. Cala a boca, gente, que o quintiliano é vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Eu vou
ralando o coco até aqui. Eu vou ralando o coco, morena, coco de ouricuri. Tira a barca da barreira, deixa a Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João do Quintiliano, prosa com que não tem. Cala a boca, gente, que o quintiliano é vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Ralando o coco até aqui eu vou, ralando o coco, morena, coco de ouricuri. Tira a barca da barreira, deixa a Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João do Quintiliano, prosa com que não tem. Cala a boca, gente, que o quintiliano é vem. João do Quintiliano, prosa com que não tem. Cala a boca, gente, que o quintiliano é vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Ai, urupá, que cumparororô. Ai, irandá, que cumparororô. Arununô, pam, 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 nananã. Isso aí. Maravilha. Privilégio para nós, reunidos aqui nessa noite, ouvir as suas canções. E já estamos ansiosos pelo lançamento do seu CD dedicado a Sagarana, que tem o título provisório de Remanso do Rio Largo. Já estamos na grande expectativa para o lançamento do seu CD. Muito obrigado pela sua generosidade. Passamos agora, então, à segunda parte da nossa noite dedicada a Sagarana, que é a conferência do professor Alexandre Veloso de Abreu, a quem, com muita honra, eu chamo para este palco. Professor. Okay. Eu vou brevemente apresentar o professor, que, como bom professor, gosta de se movimentar pelo auditório. Claro. Gente. Professor Alexandre é graduado, mestre e doutor em letras pela PUC Minas, onde atualmente leciona, tem uma experiência vasta na área mencionada. Esta experiência tem ênfase em língua e literatura de língua portuguesa e inglesa. O professor atua em estudos literários, no estudo da epopeia, do romance, em estudos semióticos,
estudos comparados de cinema e semiótica, melhor dizendo. Em 2004, publicou o livro de contos A Mulher de Nanquim, pela Edições Horta Grande. Não é isso, professor? E, neste semestre, no programa de pós-graduação em Letras da PUC Minas, dá um curso integralmente dedicado ao estudo de Sagarana. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo a esta casa. Muito obrigado, Rogério. Então, vou ficar um pouco agitado aqui, eu estou acostumado mais com trançar aí na frente do pessoal, né? Eu sei que o PowerPoint está meio estigmatizado, mas eu vou utilizar aqui para fins didáticos, tá bom? Então, por favor, não considerem aí o estigma, né? Bom, primeiramente, agradecer imensamente à academia aqui pelo convite. Eu tive aqui algumas vezes só, tem um tempinho que eu não venho, e fiquei muito satisfeito. O Rogério fez um convite tão caloroso, e realmente eu estou com uma disciplina na pós-graduação, falando do Sagarana e modelos narrativos em Sagarana. Inclusive está o Gilson aqui, um dos alunos do curso. Você não está precisando de nada, não, né? Ponto, alguma coisa. Aluno, quando aparece umas coisas dessas, é porque está barganhando, alguma não, né? Está tranquilo, né? Então tá bom. E eu falo justamente desse percurso do Sagarana, né, pela universalidade. Acho que o grande projeto ficcional do Guimarães Rosa foi se dimensionar no universo. E aí eu selecionei uma capa, que é a capa que mais, digamos, figurou nas edições da Zé Olímpio, foi essa aqui, feita pelo Poti. Aí tem uma capa maior. Eu estava até conversando isso com a Karina, da importância da perigrafia, desse trabalho, né, do Guimarães Rosa com a sua obra. Ele se preocupava com todos os detalhes. Aqui estão, né, os temas que aparecem em Sagarana, né, e, felizmente, a editora Nova Fronteira, que agora se dedica a publicar o Guimarães Rosa, estão se atendo mais à perigrafia, eles estão mais envolvidos, passaram anos aí com um desleixo, né, dentro desse campo. É muito importante para a obra do Rosa. Então, que bom, né, que as edições agora estão, né, privilegiando isso. Bom, eu vou falar desse marco mesmo amplo e universal do Sagarana, a obra que inaugura todo o projeto ficcional do João Guimarães Rosa. Então, aqui nós temos um termômetro, digamos, de como iria ser todo o percurso rosiano, né, que termina ali com estas histórias. Depois o Ave Palavra é publicado póstumamente. Se não me engano, é o Paulo Ronay que reúne, né, uns fragmentos, uns escritos, né, que o Rosa não tinha idealizado exatamente como um livro. Aí o próprio Ronay batiza como Ave Palavra. Aí tem esses fragmentos. Essa é a última obra, mas a gente enxerga, né, essa proposta em todas, na verdade. Então, vou me ater em alguns aspectos aí do Sagarana. A primeira é essa predominância da escritura mítica e alegórica. Todos os contos retomam aspectos míticos e alegóricos. Então, é meio que um traçado aí em todos os contos do Sagarana. Outra coisa interessante também é o formato conto. Acho que, no tempo discursivo de hoje, no século XXI, um Augusto Matraga, por exemplo, já poderia figurar em outro gênero, né? Na época que foi publicado, foi considerado um conto. Isso mais tarde a gente vai ver nessa extensão discursiva do Guimarães Rosa, como é que ele brinca com isso, que é muito interessante também. Então, a primeira instância é isso, né? Nesse projeto ficcional do Rosa, o Sagarana vai conter essas duas marcas muito importantes. A outra é a questão existencial. Ele recorre muito à filosofia dentro dos contos, que também, dentro do nosso universo ali, ocidental e oriental, ele também explorava as filosofias orientais. É uma espécie de
sinal que ele quer participar desse amplo universo. E aqui a gente vê pela estrutura, né, que ele vai explorar. Né? Vários contos têm essa roupagem, digamos assim. Aí a outra instância é esse termo que surgiu, né, na hora da classificação de Guimarães Rosa, né, dentro dos estudos mais historiográficos, pelo menos, né, na hora que os autores estão sendo ilustrados ou pontuados. Muitos chamam o que o Guimarães Rosa faz de regionalismo universalizante. Essa é uma proposta que introjeta, mas o objetivo mesmo é ampliar. Então, o Sagarana tem, né, como um dos motes, digamos assim, uma das coisas mais visíveis, esse regionalismo universalizante. Outra coisa interessantíssima é essa criação lexical. Isso aí também permeia todo o universo rosiano, né? Essa preocupação que ele tem com a palavra. E já no título, ele tem essa preocupação de mostrar a dimensão ampla. Quando ele junta, né, o radical ali, quando ele cria, né, essa palavra sagarana, ele digamos, funde o saga, né, que é um marco aí, né, de um canto heróico ou épico, né, de uma origem germânica. Geralmente o termo foi cunhado mesmo ali nas sagas islandesas, né, o tipo de narrativa. Então ele funde a saga, buscando justamente isso, né, ampliar essa questão, e depois vai lá no tupi, com o sufixo rana, né, que é a maneira de, espécie de. Então a gente pode dizer que a Sagarana procura contar de uma maneira bem própria essa ampla universalização. Aí isso aí já começa, né, de uma maneira bem poética, igual o Celso Adolfo lembrou ali, né? Ele já, com a linguagem, com a palavra, ele já inicia o exercício ficcional com essa proposta. Eu tentei colocar sempre uma ilustração do Sagarana ali do lado do Poti, né, para espelhar nessas questões. Aí a subversão da linguagem, ali a música falou bem, né? Você teve que subverter a linguagem para encaixar ali, né, seu mote, não foi? Então é comum, Guimarães Rosa vai experimentar isso sempre. No Sagarana já começa assim. Aí, se a gente for adentrar mesmo em todo o projeto ficcional, você vê que ele vai só intensificando esse exercício. Ele vai chegando num ponto ali que ele chega a uma experimentação incrível. Uma vez eu estava conversando com o professor Aldemaro, lá da PUC Minas, ele falou: eu fico imaginando como é que seria um outro romance do Guimarães Rosa, se ele tivesse continuado. Ele ia estar num nível de experimentação com a linguagem incrível, né? É um dos grandes fatores, né, que chamam a atenção. E o Sagarana já tem esse início, né, que é interessante notar também que o Sagarana ele é publicado e o Rosa fica 10 anos sem publicar nada, né? Aí depois vem uma profusão de coisas, né? Vem o Corpo de Baile e o Grande Sertão Veredas na mesma época, né? 10 anos depois. Então você vê que realmente isso é intensificado. E no Sagarana ele trabalha muito com isso também, né? E aqui tem uma citação da Nelly Novaes Coelho, coisa rápida, aí se desculpam aí, vício de academia, de universidade, fico citando normas. Mas não se preocupem que eu vou me soltar daqui a pouco. Vou dar uma de Elsa, né, o Let It Go, aí vai ser mais... Mas aí está mais formal porque ela coloca algo que eu concordo muito, né, que ele tenta, dentro do exercício ficcional, buscar ser atemporal. A gente vê que ele se preocupa com isso. Ele não quer que você situe o conto num marco temporal, ele quer que isso seja amplo.
E a Nelly Novaes Coelho lembrou isso muito bem. Quando ele intercala, né, uma precisão espacial, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma coisa lúdica, procurando diluir aquilo. Aí você vai ver isso muito no Sagarana, né? É interessante como ele faz esse percurso. Está no Grande Sertão Veredas, muito também, e nas obras em geral do Rosa. Ele fala a mescla da precisão e imprecisão documental nesse registro narrativo. Outra questão é consultando aqui, né, O Herói de Mil Faces, um livro aclamado ali do Joseph Campbell. As estruturas do Sagarana remetem muito a esses modelos, né, que são geralmente narrados nos mitos e nas histórias universalizantes, digamos. Então, o Campbell fala dessa jornada do herói, dessa perpétua busca, e a narrativa como um exercício disso. Então, eu vejo muito essa parte, esse modelo, digamos, dentro do Sagarana. E também há elementos de reconhecimento, a gente chama de anagnóresis, aquele reconhecimento do herói, quando ele se entende, quando ele está na busca e se vê. Ele precisa da jornada para completar isso. Você vê que nos contos do Sagarana esse tema é recorrente. Eu vou me ater assim, um pouquinho em cada conto, só para a gente ter uma ideia, né? É até um convite para o pessoal ler, né, tudo. Mas eu vou falando dessas marcas durante a exposição. E o Campbell, ele se baseia muito naquele estudo do Jung, dos arquétipos, né, na recorrência de certas figuras que aparecem nas histórias, e o Sagarana meio que ilustra isso, né, no seu percurso, quando eu falo aqui dessa função do herói, dele fazer a busca, aí tem um mediador sempre que o auxilia, aí outros aspectos narrativos que acabam participando dessa universalização. Aí, quando você vai olhar, você vai num texto persa, tem isso. Aí você se desloca para um mito iorubá, tem isso. Aí esses modelos sempre, né, aparecendo e se perpetuando, digamos. Aí o Sagarana encaixando nisso, pelo menos nessa proposta que eu penso, né, que o Rosa tem, dessa inserção. Aí, dando continuidade aqui, só frisando um pouquinho, né, os arquétipos junguianos, só uma explicação um pouquinho mais didática mesmo, né, dessas referências quase que universalizantes mesmo, que você vai se deslocando no globo e você vai vendo esse modelo se repetindo. Aí aqui tem uma citação também de um outro estudioso, que é o Christopher Vogler, que fala justamente dessa questão dos arquétipos se repetindo, o jovem herói, o velho sábio, essa mediação que é feita nos contos, as fábulas e os contos maravilhosos, tem muito disso também. E o Sagarana tem muito desse tom do maravilhoso. Mais tarde até vou mostrar para vocês aqui. Cada um tem seu conto predileto, né? Eu vou falar do meu daqui a pouco. O seu você já tem guardado, né? Que o seu tataravô, isso? Aparece como personagem, né? Então ele já escolheu um dos contos como... Você chegou a falar para mim, Celso? É o Burrinho Pedreça. Ele já está na frente aqui, ó. Ele aqui, ó, o Burrinho Pedreça. Essa dimensão Burrinho Pedreça abre o Sagarana, e é sobre uma jornada. Aí voltamos lá no Campbell, né, os arquétipos junguianos e tudo mais. Aí está só um breve, né, uma contextualizaçãozinha, né, caso, né, vocês ainda não tenham lido, mas creio que vocês estão aqui para, né,
se atualizar, ou talvez já sejam fãs do Sacarana mesmo, e tem um Burrinho e Pedreiro, essa leitura bem fresca, não? Não é o caso, não? Tem, né? Essa narrativa, então, é o primeiro exercício interessante do Rosa. Ele vai intercambiando outras. Então, você tem um protagonista que é um burrinho, e ele recebe a incumbência aí, né, de fazer uma viagem, mas outras histórias vão interferindo. Isso aí você vai ver com uma constância no exercício ficcional do Guimarães Rosa. E isso essa viagem é que dá a dimensão quase aventuresca e épica do Sagarana. E o burrinho também é muito explorado, né? É quase um filósofo, ele contempla, ele está sempre taciturno. Então, é um modelo interessante, arquétipo também, é essa coisa fabular, antropomórfica, o burrinho com características humanas e afins. Aqui tem uma estrutura narrativa com o infinito, que é muito explorada pelo Guimarães Rosa também, o perpétuo, perpetuar. Esse é o símbolo que encerra o Grande Sertão Veredas, por exemplo. No final, se sua edição for uma boa edição, vai ter o símbolo do infinito no final, né? Tem que ter, né? Porque o Rosa se preocupava com isso. Isso era imperativo, né? Então, olha só, você começa com um marco, um início específico, tá vendo? É uma marca cronológica e esse progresso vai se dando. Aí você vai recebendo, tá vendo? Essas histórias intercaladas, né? E o protagonismo do burrinho, digamos, vai se diluindo, mas as histórias vão tomando corpo, até você voltar, né? Tá vendo? Até você voltar no ponto em que o burrinho mesmo assume o protagonismo e encerra a história. É que ele, né, consegue sobreviver à enchente. Oh, spoiler? Não pode dar spoiler? Não pode. Pode, né? Você já deu na música, né? Então já vou confirmar aqui o resto. Aí, quando isso se fecha, tá vendo? Aí o símbolo do infinito serviu aqui até para ver como é que ele quer modular essa narrativa. Ele quer uma coisa contínua, ele quer participar de um processo bem mais amplo. Aí, em seguida, o seu predileto, né? A volta do marido pródigo, é a parábola retomada, que é um modelo mais universalizante que uma parábola. A volta, né? A jornada, ele sai, vai para o rio, né? Volta. Tem todo esse processo de reconhecimento. E ele vai entender isso. Ele quis sair, abandona tudo, para entender que não, tudo que eu precisava estava aqui mesmo. Ele faz todo esse percurso para voltar aí, mas ele demora um pouquinho para se situar de novo, porque o pessoal fica com raiva dele, né? Ele abandona, ele faz aquela do eu vou comprar cigarro, sabe aquela história do cara que vai comprar cigarro, né? Ou tinha uma piada antigamente que era: eu vou comprar Coca-Cola, eu vou levar o casco. Mas você vai levar o casco de Pepsi para comprar Coca-Cola? Aquela coisa. Antigamente você deixava o casco lá na padaria. Aí ele volta, mas ele tem que se reconstruir, né? E tem que se reconhecer. Aí nessa volta ele faz isso. E é um personagem muito carismático, né? É um malandro, né? A gente pode dizer que é um malandro estilo rosiano. Eu faço aí, então, um intertexto com a parábola, né, que é algo muito próximo, né, algo do conto maravilhoso, da fábula em si. Tem aquela finalidade moral. Tá vendo? Ele está construindo essa roupagem, esse processo universalizante. Ele imprime um caráter universal, isso que eu estou tentando chegar aqui. É uma metanarrativa que ele participa do Sagarana, né? Uma narrativa dentro da outra. Então, a gente pode tentar entender o Sagarana como um todo também, que é muito interessante. Isso é mais visível no Rosa, nos outros projetos também. O corpo de baile, então, é muito visível. Ele chamou um negócio de corpo, né? É uma unidade, né? Corpo é uma unidade. Então, ele explora essas instâncias, né, com muito vigor até.
O terceiro conto é o Sarapalha, quase que um drama. Você consegue enxergar assim, até uma estrutura dramática no Sarapalha. Tem muita fala, os dois se interagindo. Aí você vai ver, eu estava relendo algumas sagas islandesas. Tem um momento igual ao Sagarana, quando eles estão disputando a mulher. É nítido, parece. Eu até fico com vontade de consultar as anotações do Rosa. Ele leu essa saga aqui e está refletindo. Não é possível, está tão próximo. Mas não, é essa questão que eu levantei, dessa universalidade. Às vezes é um processo até inconsciente, você está reproduzindo essas configurações, né? Na saga, os dois heróis batalham na Noruega e voltam para a Islândia, ficam muito amigos. Mas quando voltam para a Islândia tem a disputa amorosa que eles estão, né? Aí começa um diálogo ali. Outra questão é esse narrador, a interferência do narrador. O Guimarães Rosa explora muito, né, a onisciência no Sagarana. Só 2 contos estão em primeira pessoa. Então, ainda tem, né, isso é uma marca também desses contos maravilhosos, dessas histórias universalizantes, né, que o narrador geralmente detém essa onisciência, o que é também parte do projeto do Sagarana. Mas depois ele vai se desprender disso nas outras obras. A gente vai ver isso, né, com bastante nitidez, principalmente na leitura do Grande Sertão Veredas, por exemplo. Né, os contos do Primeiras Histórias, você vai já perceber essa instância. E a malária, né, como uma temática, né, do Sarapalha, quando eles estão devaneando, né, quando eles estão com a Sezão, estão falando. Isso é uma parte interessantíssima, que ele explora esses... muito bem... É uma coisa impressionante mesmo, na hora que você vai olhar o recurso que ele usa, né, para explorar essas instâncias, aí você vê por quê, né, que, né, ele se dimensionou de tal forma aí dentro do nosso universo literário que tem esse nome que tem hoje, né? O outro conto é o Duelo, ali foi cantado aí o Duelo. Essa, então, a artimanha narrativa é muito bem feita, né? Os lapsos, né? Na hora que eles estão se procurando, e eles vão se perdendo, até que a vingança, digamos assim, outro spoiler, a vingança é feita por uma personagem secundária. Aqui também tem quando eu falo de deambulação, é isso, as duas personagens ficam só se procurando, mas sempre uma lacuna, bem própria do recurso da viagem também. O duelo mesmo, eles não fazem, o que é interessante, o duelo é feito por outro. O narrador interfere bastante, inclusive ele começa a narrativa falando que esse sujeito não vale nada, mas nesse momento ele tinha razão. Ele interfere, mas aqui agora ele está com a razão, né? Aí ele segue falando, né, sobre ele segue a narrativa, né, digamos. Aí você tem um Minha Gente também, esse é em primeira pessoa, isso foi retomado também na canção. Aqui uma coisa muito explorada, exaustivamente pelo Guimarães Rosa, o exercício literário dentro da história. Como é que o fazer literário aparece dentro da própria narrativa. Isso é muito explorado por ele, muito interessante. E aqui ele usa o jogo de xadrez para falar de como essa estratégia é montada, como é que você faz uma narrativa, estrategicamente, como é que ela se monta. Isso aí está recorrente na obra dele, como um todo. E o Minha Gente. Então, aqui ele usa esse narrador em primeira pessoa justamente para explorar essas instâncias metanarrativas. Ele faz a literatura falando sobre a literatura, e o jogo de xadrez vai dimensionar essa questão. Então, você começa com essa dimensão aqui. O xadrez também é um jogo universalizante, digamos, né? Quase como uma linguagem.
comum, vamos chamar assim. E o narrador está com problemas, né? É bom que ele perde o jogo e durante a narrativa ele vai perdendo também, né? Ele vai se perdendo, a mulher que ele queria ficar realmente ele não consegue, ele monta as estratégias, digamos assim, para tentar conquistá-lo, não consegue, e por aí vai. É o São Marcos, este, se eu não me engano, é o conto favorito da professora Márcia, de Sagarana. Tá vendo? Você só vê o conteúdo. O São Marcos também é o sexto dentro da composição, e outro exercício metanarrativo muito forte. Aqui acho que é o conto que ele mais apela para a sensibilidade estética, é o São Marcos, na hora que ele está, né, na hora que ele projeta essa questão universal dentro do São Marcos. E é um conto bem também difícil de ser lido, né, por causa dessas concepções. Talvez um mais, digamos, o menos fluido nesse sentido de ação seja o São Marcos. Se bem que, no contexto atual, o rosa como um todo, eu não sei se uma geração Twitter consegue capturar nesse andamento do rosa, assim, talvez tenha que ter um pouquinho mais de contemplação, né? O São Marcos requer isso mesmo, né? Até como um exercício mesmo literário. E a sonoridade do São Marcos é incrível, né? Do elaborado lexical mesmo, ele bem sofisticado. Aí o Corpo Fechado, bem lembrado também, em primeira pessoa. Essa é um recurso interessante, tem muitas personas, tem muitos médicos narrando em primeira pessoa, digamos, na obra do Rosa. Tem lá no Famigerado, que é talvez o mais famoso. Aqui é o outro médico narrando o que ele está vendo. Aí o pessoal tende a fazer essa associação quase da persona do Rosa. Será que é ele lá, né? Um reflexo dele lá na questão? E o Corpo Fechado é também em primeira pessoa. É só ele e o Minha Gente, dentro do Sagarana, em primeira pessoa. Então, a dimensão universal, né? Não explora tanto a primeira pessoa, mas aqui nós temos algo que é muito universalizante. O corpo fechado é do mito. Essa noção do corpo fechado vem do mito. Aí tem, por exemplo, tem o Aquiles lá da mitologia grega, da Ilíada, que tinha um corpo fechado. O Siegfried, do Anel dos Nibelungos, também tinha um corpo fechado. Os heróis dessas epopeias têm essa marca. Então, é bem explorado. O Diadorim usa isso para escamotear lá os banhos, né? Ele vai tomar banho, ninguém pode ver o sujeito de corpo fechado, porque ele perde o encanto, digamos, né? Aí usa lá na narrativa do Grande Sertão Veredas, o Diadorim diziam que ele tinha um corpo fechado, né? E aí é uma questão bastante ampla aí para ser explorada. E a história é bastante interessante, que o médico, na sua sofisticação, acaba aprendendo dentro do sertão. Esse é o mote aí do corpo fechado, né? E nessa perspectiva do médico, a gente vai vendo como é que ele vai ampliando seu conhecimento de mundo e o reconhecimento como um todo, né? Aí chega no meu predileto, que é o Conversa de Bois. Esse eu tenho atenção especial por ele. Aqui vou dar uma atenção especial para ele, porque é meu predileto. Aí ele entra mesmo, aí ele vai fundo no universo fabular e maravilhoso, e que os bois realmente se personificam e vão mediar a grande jornada do Tiãozinho, que é o protagonista. E a ideia aqui é chegar nesse reconhecimento.
e os bois é que ajudam no processo. E o boi é um animal extremamente explorado no universo rosiano também. Tem uma figura aí, tem uma questão arquetípica aí do boi também que é bastante significativa. Aí a moral fabular tem até uma frasezinha quase no fim aí do conto que fala que tudo que se ajunta espalha. Seria então o que rege o conto do Conversa de Bois. E essa mediação dos bois é o que mais chama atenção, porque ele vai explorando aspectos filosóficos, metafísicos, enquanto os bois estão carregando a carga, que é a rapadura e o corpo do pai do Tiãozinho. Enquanto eles estão carregando, né, estão levando para a vila, os bois vão fazendo a sua conversa nesse formato filosófico, transcendente e tudo mais. Então você tem essa exploração maravilhosa, né, que é aquela personificação mesmo, o antropomorfismo que a gente chama, né, as características humanas dos animais, e aí entra Aristóteles, e vai, e os bois vão falando, o que é extremamente criativo. Há uma atenção aos elementos, né, regionais, mas a ideia é quase que de amalgamar o boi com o carro, né, para projetar. Então, é o sertão se projetando mesmo num cenário mais amplo. Então, se for fazer a leitura, ele dá detalhes mesmo de como o carro funciona, como é que é a progressão do carro, como é que os bois são organizados. Você consegue fazer um estudo minucioso aí, até do carro de boi especificamente, só pela leitura do conto. E esse amálgama dos bois com o carro é que dá essa projeção universalizante também. Então, tem uma coisa bem específica, regional, do sertão, né, ao mesmo tempo aquela antropomorfia fabular, né, os bois com características humanas e com temas amplos e universais. E aqui está o mapa, né, que o Christopher Vogler sugere, que é a jornada do herói. Aí aqui você vê que cai como uma luva, aqui, ó, você parte de todas as camadas, olha só, até chegar ali, ó, o mundo comum. Esse é o modelo proposto, né, da jornada do herói do Joseph Campbell. Né, e está tudo ali, né, na hora que o Tiãozinho se desloca, né, vai levar o corpo do pai para a vila, e ele é perseguido pelo o carreiro, né, que é o Agenor Soronho, que é amante da mãe. Aí, Márcia, você vai gostar dessa. Agenor Soronho, amante, corpo do pai no carro, Tiãozinho, menino, aí, pronto. Aí, tá vendo, ele vai caminhando para esse processo, né? Tem uma parte, essa aproximação, que ele tem que subir o Morro do Sabão, né? E tem um outro carro de boi encostado ali do lado e que não conseguiu. Aí ele quer provar que os bois dele conseguem subir. Hoje no Soronho, o Tiãozinho tem uma participação específica, né, que ele ajuda a guiar o carro para conseguir esse feito, né? Aí a mediação dos bois se dá no percurso todo, né, que geralmente nesse conto maravilhoso, principalmente se você for olhar as análises que o Vladimir Prop fez, né, o formalista russo, a mediação acontece no momento do conto, especificamente, né? Vem esse elemento mágico e natural, interfere, depois sai. Aqui não, aqui você tem uma coisa mais homogênea nesse sentido. Os bois vão mediando até o final. E aqui é onde eles arquitetam um plano. Outro spoiler, tá? Para matar o Agenor Soronho, né? Evidentemente, eles vão arquitetando aí um plano. E aí, quando eles se fundem quase
quase de uma maneira quase mística mesmo, com o menino, aí eles conseguem, né, digamos, o feito, né? Eu não vou contar, não. Porque, pode, né? É meio assim, aterrorizante, né? E cai assim, passa a roda por cima do pescoço, né? É meio... Mas aí o retorno aqui, né, que é o desfecho, seria, fica no ar, né? Fica o que a gente chama de o cliffhanger, né? Porque ele não chega na vila, não. Ele termina com a frase que ele escolheu para ser a moral fabular. Tudo que ajunta, espalha. Isso se dá. Aí um momento precioso é a escolha dos bois como personagem e como eles foram dispostos no carro. É de uma maestria incrível. Acho que poucos ficcionistas conseguiram chegar num ponto desse, né, de elaborar com tamanho requinte essas personagens. Então, elas mediam o conto. Um se chama Buscapé e está na ponta, porque é um boi menor e mais agitado, igual os fogos mesmo, né, das festas juninas. Né, Buscapé fica... Não pode mais, não, né, Buscapé? Não, né, porque daqui a pouco está proibido o foguete de um modo geral. Né? Complicado, eu também acho meio... aí tem um namorado, que é muito interessante, é o boi que o Tiãozinho tem mais dificuldade de domar, é o namorado. Uma alusão ao Agenor Soronho. Aí ele, toda hora, o boi passa o chifre nele, enquanto ele está tentando carrear ali, guiar, ele passa, né? Agride, né, o Tiãozinho. Aí você tem aqui o capitão, que ele está exatamente já já vai, tá vendo? Já vai progredindo. Ele explica isso direito, no conto ele explica minuciosamente, né? Qual tipo de boi serve para aquele ponto do carro. Ele vai explicando isso de uma maneira assim, bem detalhada. Né? Ali ele é um boi mais sonso, o capitão. Né? Aí do lado do capitão está o Brabagato, né? É a contraguia. Então, o capitão sonso e o Brabagato agitado também. Então, um contraponto aqui. Aí você tem, no meio do carro, o dançador, que é um zebu, um boi oriental, e do lado, o brilhante, todo preto. Tem um yin-yang no meio do carro. Porque ele teria uma certa... Ele é mais calmo, mas ele dá rompantes. Assim. Eu lembro quando eu estava fazendo isso, eu consultei um veterinário. Olha só o que a gente faz na vida, né? Por que a vaca na menopausa você nunca sabe o que esperar dela? Ela pode estar, ela está calma e de repente ela dá um, né? Mas ele lá no texto ele fala, ela me explicou isso. Geralmente está muito calma, mas nem sempre. Exato. Aí mas eu fui atrás desses. Na época eu dava aula no curso na PUC Minas Betim, lá tem um curso de veterinária. Aí eu fui lá no especialista nos bovinos, aí ele me explicou essa questão. Aqui você tem o dançador e o brilhante. Né? Então, o dançador ele é muito oriental na sua percepção. Então, ele é o zen, digamos. Então, ele está ali nessa ponta do carro. Ele é descrito com muita beleza, tem referências a animais orientais, igual o iaque. O Rosa lembra muito esse aspecto. E está vendo ali a cabeçorra quase de iaque, que é aquele búfalo tibetano. Né? Tá vendo? Ele está pondo um zen no meio de um carro de boi no sertão. Tá vendo? Olha a dimensão que ele está querendo dar para a coisa. E aqui também tem as partes filosóficas também. Quando você vai para uma tendência mais oriental, é sempre o zebu. Na hora que ele interfere, ele fala.
Tem uma parte que é muito interessante, que ele fala: o homem tem uma coisa muito especial, que são as mãos. Acho que por isso que ele é diferente, por causa das mãos. Isso é muito interessante, esse negócio de mão. O boi chega nesse... E o brilhante é o contador de caso. Tem um caso sobre um boi durante a conversa. Logo que ia ter uma história no meio da história, igual o Rosa faz sempre. Então, no meio, ele fala: você lembra do boi brilhante? Aí ele começa a contar a história do boi brilhante. É o contador de história ali, representado pelo brilhante. O brilhante também tem esses momentos, né, descrito com muita beleza também, né, que parece uma baleia, né, um cetáceo. Assim. É muito bem descrito. Aí, mais próximo do carro, estão os bois, né, da última junta, que tem mais características humanas, por causa da proximidade com quem está dirigindo o carro. Né? Aí tem até a fala, né, do realejo, por exemplo, que é um instrumento humano, né? Ele se chama realejo. E podemos pensar como homem, ele diz, né, em um certo momento, e como bois, mas é melhor não pensar como homem. Já pensando como homem. Seria. E temos, por fim, um canindé, né, que é bastante colorido e também marcadamente com uma característica mais exagerada e antropomórfica. Então, aí é um primor, eu acho, assim, um momento belíssimo da literatura brasileira, quando ele conjuga esses bois e, né, harmoniza o carro dessa forma. E nós temos o 9º conto, que encerra o Sagarana, que é o Hora e Vez, de Augusto Matraga. Diz o Rosa, que era o predileto dele, mas eu não sei se... Acho que ele mudava muito de opinião, não sei bem. Eu já li algumas declarações que ele gostava mais do Burrinho Pedrez, por exemplo. Mas o Sarapalha, como você lembrou, né, Diego, parece que é o que ele menos gostava. Né? Mas dentro tem uma carta para o Paulo Rona e ele fala até de uns contos que ele tirou. Acho que esses é que ele não gostava mesmo, né? Porque se esses figuram nessa composição dessa saga, né, é porque eles são parte do processo. Uhum. Essa, então, eu vejo como quase que uma aventura épica mesmo. Né? O anti-herói que se redime. Né? É o Matraga, nada, né? Esteves. Né? Ele começa assim o conto. Né? O Matraga era o pior possível que você podia imaginar. Mas ele passa por um processo de reconhecimento e termina o conto com uma apoteose mesmo. Ele morre ali no final, geralmente ali com esse sentido catártico, de purificação. Agora eu, né, dei o perdão, né, tenho o perdão, porque eu consegui, né, me superar nesse sentido. Aí aparece uma personagem emblemática, né, o Joãozinho Bem, que é também muito querido pelos rosianos de um modo geral. Aqui ele conjuga muita participação da natureza, né, quando o Matraga está se recuperando, né, que ele escapa, né, da morte, na verdade, só relembrando um pouquinho, ele ia ser morto, mas ele escapa e cai, né, num penhasco, assim, e se recupera. E aqui é onde a onisciência mais lembra aquela onisciência do Aedo épico, que está cantando, né, os feitos heróicos. Né? Aqui você vai vendo o processo do Augusto Matraga se reconstruindo e chegando a um ponto, digamos, de purificação, de reconhecimento também, não é? Bom, a ideia aqui, então, foi de dar, né, esse panorama, tentando projetar o Sagarana na universalização. Dentro do Grande Sertão Veredas tem um aforismo do Rosa, que é um dos meus prediletos, que ele fala que eu sou de onde eu nasci, eu sou de muitos lugares. Eu acho que a proposta dele é essa, né, de se introjetar ao máximo
mas sem perder essa noção do cosmo, né, do todo. Aí estou aberto aí a perguntas, a gente bater um papo aqui. Muito obrigado por me ouvirem. Bom, boa noite. Tá ali. Meu nome é Carlos. Ô, professor, na realidade eu só quero falar que você trouxe um problemão para mim. Um problemão? Um problemão. Porque... É o que o professor faz, ele complica, ele não Pois explica. eu estou, no momento, terminando a leitura a terceira leitura, né, do Grandes Sertões. Opa! Comecei agora a fazer um estudo do livro de poesias Magma. Uhum. E agora você veio falar aí do Sagarana e falar com muita propriedade, né? E o meu grande problema é o seguinte, porque assim, tudo que eu faço na vida, eu, por exemplo, enquanto fotógrafo ambiental, eu fotografo muito Minas. Uhum. E assim, a minha base para fotografar Minas Gerais é toda dos livros do Grande Sertão. Uhum. Eu, como contador de histórias, eu trabalho aí uma escritora que é carioca, né, que é a Silvia Ortoff. Uhum. E assim, eu vejo muito do Grande Sertão Vereda nos textos delas. E eu tenho muita coisa o meu conto predileto aí é o Alino Salatiel, que eu chamo de o Cartola do Sertão. O Cartola do Sertão, ótimo. E eu vou ter que refazer essa leitura aqui. Com certeza eu vou ter que pegar a estrada aí, como caminhante, como viajante, como mochileiro, como fotógrafo, como contador de histórias. E é isso. Muito obrigado. Imagina. O que te incomoda é essa universalidade, é isso? Não, é que eu vou ter que pegar a estrada mesmo. Vai ter que pegar a estrada? Ah, então tá bom. É porque... Mas é essa dimensão do todo, mas na verdade está dentro da gente, né? Não, com certeza. Você faz muitas caminhadas, muitas jornadas, mas às vezes para se perceber é só você olhar um pouquinho para dentro, né? Verdade. Obrigado. Nada. Quero parabenizar, na verdade, e dizer que você conseguiu de uma forma fantástica reunir o Sagarana como leitor e como acadêmico, assim. Isso é raro, né? A visão acadêmica, quando ela une a visão de leitor, constituiu algo raríssimo. Assim. Eu queria te pedir, inclusive, a academia, se pudesse disponibilizar a palestra e vocês pudessem disponibilizar os slides também, porque a gente tem que fazer esse trabalho no nosso museu. E nesses tempos, tudo meu é copyleft. Agradeço. Não tem nenhum problema, disponibilizo. Agora, o texto eu tenho que fazer, tá nessa forma. O gênero PowerPoint, a gente pode chamar de gênero também? É uma coisa, o texto é outro, né? Põe ele point, assim. O Guimarães era muito místico, né? Assim, acreditava em um tipo de coincidência. Assim. Eu já tenho uma visão completamente agnóstica da vida, mas o fato é que ontem eu nominei um bairro lá em Itaguara de Sagarana, e tem umas coisas interessantes, porque, por exemplo, tem na rua... A Rua Maria Rita se encontra com a Rua Lalino Salatiel, na Alameda, Rio de Janeiro, por exemplo. E tem você está dentro do conto, e tem a Avenida Conquista. E assim, pesquisando bastante isso, a gente fez uma questão interessante. Estava falando aqui sobre o professor Eugênio Goulart, da UFMG, que é também um apaixonado por Guimarães Rosa, médico, né? E nós fizemos um trajeto procurando, na verdade foi ele, eu fui, na verdade, de curioso com ele, assim, da geografia roseana, e onde estava Itaguara. Nisso percorremos uns 9 quilômetros do Rio Pará, e tentando identificar os contos, e vale a pena uma situação como essa, porque, por exemplo, Pará dos Vilelas, que é lá em Itaguara, que é onde Sarapalha foi ambientado, está lá ainda a mesma igreja de 1749, muitos personagens ainda peculiares. E eu queria, na verdade, dizer desse encantamento com a Sagarana que me pegou, assim, quando eu tinha 13 anos, por uma curiosidade, na verdade, genética, porque diziam que o meu bisavô estava naquele negócio. E hoje me encanta, na verdade,
pelo regionalismo universal, né, ou pelo universalismo regional, né? Mas eu quero parabenizar de verdade e convidar para conhecer o Museu Sagarana. O Museu Sagarana ele não tem tantas coisas, digamos, porque foi doado para a USP, né? Mas, por exemplo, nós temos lá, literariamente falando, porque fora as coisinhas, gravata, borboleta e tudo mais, nós temos lá, por exemplo, o único atestado de óbito que ele assinou enquanto médico, por exemplo. Nós temos lá as cartas que ele trocava com o Manuel Carvalho, né? Que é o nosso compadre meu Quelemem, né? do Grande Sertão. Eu queria convidar, assim, e a gente tem recebido muitos pesquisadores de Rosa e, por enquanto, eu estou sendo o guia dessa turma. Ano que vem eu não vou estar na prefeitura mais, porque já acabou meu mandato. Aí vai ter que... Mas vamos treinar outra pessoa. Mas parabenizar. Obrigado, Rogério. Obrigado pela receptividade. Obrigado. Parabenizar vocês todos. O Celso, o Olavo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Elvis. Bom, eu queria te agradecer ao contrário dele, pela possibilidade de terminar a leitura da Mulher de Nanquim, que está iniciado lá em casa e eu não terminei. Olha que maravilha. Está até aqui, né? Pode me tirar do sorteio, porque eu já tenho Mulher de Nanquim. É sorteio? Pode. Esse eu trouxe para vocês aqui. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, se você conhece, fiquei sabendo um dia numa dessas palestras aí que o Sagarana, que tirou o segundo lugar no concurso que fez, era muito mais extenso. Se você conhece o Sagarana extenso e o que o Guimarães tirou e que não prestava, ou que ele achava que não prestava, e que transforma, né? E que transforma nessa maravilha que é o Sagarana, igual nós conhecemos. E a segunda é se você tem informação se ele inventava as histórias dele ou se ele ouvia as histórias dele e depois dava um outro trato nela e dava uma outra dimensão nela. Bom, a primeira, eu conheço a história que geralmente contam, né? Que ele assina como viator e a Zé Olímpio não seleciona, né, o volume que ele chamou de contos, ele perde para outro escritor, e o Graciliano Ramos estava, né? Foi. Ah, tá, eu não lembrava. Qual o nome mesmo? Luiz Jardim, mas a obra eu não lembro. Ah, tá, Maria Perigosa. Que ilustra primeiras histórias, exatamente. Aí aí tem dizem que eles se encontram depois. Aí o Graciliano lembra, né, desse fato. Você, olha, eu votei contra o Sagarana. Eu lembrei, mas era um desempate. Estava muito bom, tal. Acho que eles não sei exatamente o que ocorreu. Né? Mas tem algumas edições do Sagarana, tem uma carta que ele escreve para o Paulo Ronay e fala, né, desses contos abortados aí, né, que ele não chega alguns ele extirpa completamente, outros ele arruma, funde com outros contos, né, para chegar nesses 9 do Sagarana, né? Então, eu não sei se essa edição minha tem, mas algumas edições. Essa mais recente, acho que tem essa carta eu acho que essa aqui também. Eu creio que acho que todas as edições agora estão vindo bem completas, assim, com todas as informações. Tem o poema do Drummond, né? Parece que todos estão vindo com aquele poema do Drummond, do dia que ele morreu, né? E tem as cartas para o Paulo Ronay também. E ele fala desse processo, mas eu não tive acesso, eu não conheço quem teve também, não. Não sei se isso está guardado, arquivado em algum lugar, em algum arquivo. Não sei se a USP tem isso, não me lembro, assim, né, ou se ele rejeitou a ponto de nem guardar. Você sabe alguma coisa, Márcia? Acho que no Sagarana. Isso. Uhum. Aí a gente sabe que, né, que ele tirou, né, alguns marcos ali por conta dessa carta, né, que ele manda, né, para o Paulo Ronay. Agora tem por exemplo, acho que é o
O do duelo, por exemplo, alguns falam que ele criou aquilo. Aí, mas ele não tem isso em nenhum lugar também registrado, em termos perigráficos, nada dele. A gente não consegue. O que vai de encontro àquela segunda pergunta sua, né? O que ele ouviu e recontou, o que ele inventou, também é algo difícil de perceber, né? É quase o exercício do Aedo mesmo. O que ele ouviu, o que ele acrescentou na hora de fazer o verso, né? O que é do imaginário, o que é dele especificamente. Acho que essas coisas se fundem, né? Seria um estudo interessante, alguém tentar explorar, mas teria que ter algum tipo de guia aí, né? Pelo menos perigráfico, onde está anotado, se ele refaz, se ele recompõe, né? Mas bem lembrado, né? Professora Márcia. Não, agradecer ao Alexandre, né? Porque eu acho que o papel da gente aqui na Universidade Aberta é exatamente apresentar um portal, né, das obras para que as pessoas se interessem por elas, né? Mas, assim, eu gostaria de socializar aqui, não sei se o Alexandre estava uma coisa muito interessante que eu acabei topando com ela quando fui fazer uma palestra sobre se há um regionalismo ou não no Guimarães Rosa. Então, eu estava procurando, assim, caracterizar os jagunços, né, porque o fato de os jagunços do Rosa terem sempre, assim, uma travessia, né, para reflexão, para transcendência, onde se culmina com Riobaldo, mostra exatamente esse projeto, né, de um regionalismo universalizante e da busca de alguma coisa que não seja da ordem do determinismo, mas da angústia da determinação. Mas então, eu estava procurando os jagunços. Então, eu resolvi fazer vamos dizer assim, uma gradação dos jagunços do Grande Sertão. E aí eu começo com o jagunço mais antigo que é citado no Grande Sertão, é o Joãozinho Bem-Bem, que ele é citado 2 vezes no Grande Sertão. Então, eu vou nas 2 citações e olho lá o texto que se refere ao Joãozinho Bem-Bem. E num dos textos, que é um texto em que o Riobaldo, que é um momento em que Riobaldo apresenta todos os chefes jagunços, Zé Bebelo, Joca Ramiro, e ele acompanha fazendo a gradação do herói grego que está na poética, ele vai falar do Joãozinho Bem-Bem, e ele diz assim: a gente não sabe bem o que ele tinha por dentro. Eu achei aquele negócio estranho e resolvi ir no Joãozinho Bem-Bem, na hora e a vez de Augusto Matraga. E exatamente quando o Joãozinho Bem-Bem morre, né, aí cobras e lagartos saem das suas entranhas. Então, tudo que ele tinha por dentro sai para fora, entendeu? Quer dizer, então, assim, eu acho interessantíssima essa coisa do Guimarães Rosa, assim, rir do leitor, né? Assim, assular o leitor, quer dizer, coloca uma coisa assim, como se não fosse nada. E aí você busca e está lá, assim, uma negação do que ele falou aqui. Quer dizer, todo mundo sabia o que ele tinha por dentro. E todo mundo fica pensando, por dentro deve ser uma coisa da ordem do espiritual, da ordem do transcendente. Não, era das vísceras mesmo, né? Aí saíam cobras e lagartos. Então, muito interessante. Né? Essas questões assim que eu acho que é aquele jeito lúdico também de contar, que eu acho que é uma característica muito importante, que está muito também, né? Então, era só mais a título de falar do Joãozinho Bem-Bem e ligar o Grande Sertão na hora e vez, né, de Augusto Matraga. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigada também ao Rogério, né, e à academia, né, Olavo, de estar também abrindo esse espaço para a gente falar de literatura. Obrigada. E queria aproveitar o ensejo da fala da professora Márcia para, mais uma vez, reiterar o convite a todos para que participem do Seminário Internacional Guimarães Rosa, que acontece entre os dias 10 e 12 de novembro na PUC Minas e que vai reunir os melhores estudiosos e especialistas da obra rosiana. É só entrar no site da PUC Minas, pós-letras, clicar no banner e fazer a inscrição, conhecer a programação, enfim. É uma programação intensa, vasta e muito refinada. Convite reiterado. Olavo Romano.
Bom, há relatos de que o Guimarães Rosa recebia, né? Coisa, eu tenho um relato de um amigo meu que foi, era um frei dominicano, o Frei Patrício, que inspirou o Fradinho, o Magrelo, né? Que era amigo do Enfio, do Betinho e tal, meu contemporâneo. Eu tenho um relato, ele me deu esse relato por escrito, de que ele estava em Belo Horizonte, já frade dominicano, estudando na PUC, estudando cinema, numa estratégia naquela época de estar no meio em que eles estavam trabalhando, né? Politicamente, evangelizando também, mas assim, uma coisa de política no meio. E ele foi incumbido de procurar o Guimarães Rosa para obter autorização para fazer um filme, um curta, pelo pessoal da PUC, né? Que era Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. E ele chegou lá sem marcar, sem nada, e ele foi recebido e ficou quase uma tarde inteira conversando. E o Guimarães Rosa conta isso, que ele estava andando e, de repente, era como se, andando no rio, assim, de repente era como se caísse um tijolo nele. A expressão é essa, e que ele ficava muito abatido depois. Ele ia para casa, ficava recolhido, a mulher dele não falava com ele, tinha que esperar passar aquilo e tal. Nessa linha, o Humberto me deu isso, me mandou um texto que eu vou botar num trabalho que eu estou fazendo. Mas nessa linha se conta que a conversa de bois, você sabe essa história da peleja dele para escrever, tentou, você sabe, Márcia, disso, de que ele teve um sonho, né? E ele, entre aspas, recebeu, nós estamos falando de Jung, estamos falando de inconsciente, de tudo isso, que ele, quer dizer, não vou dizer que ele transcreveu o sonho, mas ele recebeu, né, em sonho, né, uma coisa que estava agarrada, que não desagarrava de jeito nenhum. E veio meio pronta. Ele fala que é uma espécie de Minerva, nasceu da cabeça, né? Pois mas você tem conhecimento disso? Nessa carta do Paulo Ronen, ele fala que o Conversa de Bois surge como uma espécie de Minerva. Então, pois é. Porque ele dorme, isso mesmo, aí ela sai igual a Deus Atena, sai pronta, sai da cabeça pronta. Pois é, se os escritores dormissem mais, talvez produzissem mais, né, em vez de trabalhar muito. Pois é. Tá bom, obrigado. Mas tem café no meio, horário de verão, é um negócio complicado, rapaz. Mais perguntas? Professor, muito obrigado. Foi uma honra, foi prazer excelente ouvi-lo. Agradeço muito sua generosidade em aceitar o nosso convite. Foi uma bela aula. Agradeço também a presença entre nós da professora Márcia Marques de Moraes, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas, e uma das coordenadoras do Seminário Internacional Guimarães Rosa, dos alunos, colegas do Programa de Pós-Graduação. Enfim, professor, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra, um privilégio. Volte sempre, a casa é sua. Mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite.